quanto você cobra o programa? Eu falei assim, eu cobro R$ 20. Você é homossexual? Eu falei sim. Adoro perigo. Oi, gente, tudo bem? Faz um tempinho que eu não venho aqui, né? Então, eu vim hoje para comunicar a vocês sobre a desistência da Aventuras na Justiça Social. Desistência só no Facebook, tá? A gente vai continuar com o nosso site. Digita justiça.social no seu navegador que você vai achar a gente, tá? Justiça sem cedilha, claro, né? Ainda a gente... eu preciso falar isso ainda? Acho que não. Justiça.social sem cedilha no seu navegador vai parar lá no nosso site, que é aventurasnajustiçasocial.com sem cedilha. Por que a gente fez isso? Já tem mais de um ano que a gente está tocando a AJS, cada um na medida que pode, né? Nós somos 10 moderadores agora, se não me engano, começamos com 3. E cada um dá um pouquinho do tempo livre, né? E o que você quer fazer com seu tempo livre? Você quer falar sobre coisas importantes, você quer talvez fazer trabalho voluntário, né? E no nosso caso a gente dava um pouco do nosso tempo livre para falar do problema das justiçadas sociais e dos justiceiros sociais. E já é a terceira página nossa que cai por denúncias falsas no Facebook. A maioria das denúncias foram falsas com, por exemplo... Quer dizer, até onde dá pra gente também achar a razão. Porque o Facebook parou de dar as razões para censura, né? Então, no começo, o Facebook nos comunicava das razões para censura. Então, por exemplo, a primeira denúncia que eu me lembro, na primeira página, na primeira AJS, foi contra um texto que eu escrevi sobre militantes extremistas do movimento pró-cotas raciais na USP. E quanto mais tempo passa e a USP não se junta à moda das universidades brasileiras de fazer cotas raciais, mais agressivos eles ficam, Então, eu estava comentando um vídeo em que eles entravam numa sala de aula, lá na USP, apontavam o dedo na cara de quase todo mundo, e se os alunos fossem brancos, eles mandavam calar a boca porque era opressor. Aí eu fui comentar isso. Eu falei assim, mesmo que você, para debate, você reconheça que é verdade, que os brancos como um grupo são um grupo opressor, brancos entre aspas, que também essas categorias nunca fazem muito sentido. Mesmo se você reconhecer isso para ajudar no debate, ainda é falacioso fazer isso, porque é uma propriedade do grupo, brancos, não necessariamente é a propriedade de um indivíduo aleatório ou de alguns indivíduos aleatórios pertencentes ao grupo que estavam ali naquela sala de aula. Então, é basicamente isso que eu comentei. Não só era preconceituoso, como falacioso fazer isso. Que aqueles militantes estivessem fazendo aquilo. Então, esse post, por exemplo, esse texto meu caiu por denúncia de nudez. Né? Então, na época, o Facebook informava a suposta razão para ter caído. Mas depois o Facebook, acho que espertamente, começou a só alegar que essa publicação viola os padrões da comunidade. Aí parece que eles contavam até um certo ponto, e depois de certo ponto caía a página. Mas algumas coisas estranhas. A página 2, a JS 2.0, ela caiu logo depois que a gente denunciou que a secretária adjunta de Direitos Humanos de São Paulo, a nova secretária adjunta, que ela estava ganhando um salário exorbitante. Não, primeiro a gente falou, a gente foi no portal da transparência da Prefeitura de São Paulo, não tinha o nome dela lá. E a prefeitura tem que informar isso, né? E ela já estava se gabando de ter ganhado esse cargo do PT desde abril, há muitos meses. Então, mas ela tomou posse depois. Mas mesmo assim, eu acho que na semana que ela tomou posse, ainda não estava a informação lá. E
E aí, depois que a gente denunciou, a informação apareceu. E nós fomos punidos logo depois disso e a JS2 caiu. Logo depois a gente chamou a atenção para isso. E então, vai saber, né, se isso influenciou. E aí saiu a informação, né, que é o custo do cargo dela, que é uma justiceira social, que é uma corporativista de raça, uma corporativista de gênero, o custo total dela para os cofres públicos dos paulistanos, da Prefeitura de São Paulo, é R$27 mil por mês, mais de R$27 mil por mês. O salário líquido fica um pouco mais de R$18 mil. Ainda assim, um salário exorbitante para alguém cuja profissão é dizer que é oprimida, né? O que se chama por aqui de vítima profissional. Então, estamos aí caminhando no Brasil para ter vítimas profissionais muito bem pagas para serem vítimas profissionais. E eu questionei muito essa escolha do prefeito Haddad, porque a pessoa não tem formação na área de direitos humanos, não é experiente na área de direitos humanos, e mesmo se fosse escolher pelo quesito militância, ela não é militante experiente também. Então não tem experiência no ramo, não é pesquisadora do ramo, e ela se diz pesquisadora, que eu cheguei à seguinte conclusão: todos os veículos de imprensa que entrevistam ela alegam que ela é pesquisadora. Então, será que eles todos estão num conluio de mentir que ela é pesquisadora, ou é ela que está mentindo para eles que é pesquisadora? Então, eu cheguei à conclusão que é ela que está mentindo, que é pesquisadora. Né? Não faz pesquisa nenhuma, tem 2 artigos acadêmicos publicados em periódicos brasileiros, que cá entre nós não é grande coisa. O português não é a língua, não é uma língua tão global quanto o inglês, ou até outras. Então, publicações em português geralmente não tem grande alcance, então pessoas que são realmente pesquisadoras vão buscar as línguas que mais tiverem alcance, certo? Só faz sentido isso. Então, por isso, a ciência é um empreendimento global, a gente publica preferencialmente em inglês. Né? Tem uma outra área assim, que sobra boas publicações em alemão, por exemplo, em entomologia, tem algumas publicações ainda em alemão. Mas a tendência é unificar, até para facilitar a citação, que é tão importante para pesquisadores de fato. É importante ser citado pelos outros. Então, acho que, não sei se ela já foi citada, mas ela não é pesquisadora. Ela fez um mestrado em filosofia política na Unifesp. o que parece mais, pelo modo como ela se comporta, que foi mestrado em ideologia política na Unifesp. Enfim, mas eu só estou falando dela de novo porque parece que foi um dos motivos da página ter caído, mas eu não sei se foi. Tá? Parece, mas pode não ser. Então já tem mais de um ano que o nosso trabalho ali tem sido enxugar gelo, porque a gente faz chacota e critica e escreve textos bons, né? O Nix, por exemplo, escreve textos muito, muito bons. Eu vou ter que citar agora, todos os moderadores já escreveram textos bons na nossa página. Eu lembrei do Nix porque ele anda fazendo isso mais ultimamente. A moderadora elitista também tinha textos muito bons. Estão todos lá no nosso site, inclusive. A gente não perdeu tanta coisa porque logo antes da censura da primeira página, nós já estávamos vendo que a coisa ia para esse lado da censura, que o Facebook tem sim um viés a favor dos justiceiros sociais, porque acha que eles são ativistas respeitáveis quando não são. E até porque, talvez para quem não acompanha de perto, é difícil distinguir às vezes. Mas difícil assim de achar, por exemplo, se você buscar o termo viado, por exemplo, você vai ver muitos ativistas LGBT que usam o termo viado, porque é engraçado, para se apropriar do termo, para ele não ser mais pejorativo. Então, se você criar uma ferramenta, um algoritmo que vai derrubar todos os posts em que aparece viado, você vai ser injusto. Então, nesse mesmo sentido, todas as vezes que o Facebook nos puniu porque achou que estava protegendo ativistas, na verdade ele estava sendo injusto com a gente.
Então cansamos. E nem a justificativa, como eu disse, aparecia mais. Então no começo eu sabia que as denúncias eram falsas. Eu podia, mas não tinha mecanismo de apelação. Talvez por isso, por não ter como ter mecanismo de apelação, porque seria muito trabalhoso para o Facebook agir como se fosse um judiciário, né? Então, por não ter como fazer apelação, deve ser por isso que eles ocultaram as razões para censurar a gente. E não só a gente, acho que foi uma política que eles adotaram para censuras no Facebook em geral. Mas o Facebook, não só com a gente, o Facebook faz censura injusta. No texto que a gente publicou comunicando que a gente não vai mais publicar no Facebook, eu dou um link lá do onlinecensorship.org. Esse site mostra lá vários exemplos de pessoas injustamente censuradas no Facebook, no Twitter e em outras redes sociais. Então é isso, só vim comunicar para vocês isso. Não pretendo retomar os vlogs com frequência, o vlog com frequência agora. Não posso, infelizmente. Tenho outras coisas importantes acontecendo agora. Mas eu só vim agradecer pelo apoio de vocês e pela atenção de vocês e pedir que vocês coloquem o nosso site nos favoritos de vocês. Justiça.social. É esse o site, muito fácil de lembrar, né? E a gente vai fazer newsletter também para vocês receberem nossos posts, as minhas tirinhas, os meus desenhos, os meus deboches e o resto do material dos outros moderadores para vocês receberem por e-mail. Então a gente pode fazer isso, newsletter. A gente já está no Twitter, né, há muito tempo, @aventuras_js. A gente tá no Tumblr também, mas é o Tumblr, né? Então o Tumblr o Tumblr é o lugar onde a gente devia nem tentar, porque embora assim, a bem da verdade, o Tumblr parece ser mais convidativo para liberdade de expressão, até porque ele aceita até pornografia, né? Então talvez eu estou sendo injusto com o Tumblr aqui, porque ele tem muitos justiceiros sociais. O Reddit, eu vou ver se dá para fazer uma subreddit, mas o Reddit não é muito popular no Brasil ainda, né? O Reddit alega ser pró-liberdade de expressão, mas já teve uns problemas aí com uma funcionária que andou censurando. Ela já saiu, mas se aconteceu, nunca se sabe, né? A Wikileaks, depois que teve a censura do Milo Yiannopoulos no Twitter, meio que ameaçou fazer uma alternativa ao Twitter, se o Twitter continuasse indo nesse caminho anti-liberdade de expressão, com esse viés anticríticos da esquerda, né? Porque apesar da nossa página não ser de direita, nós somos diversos ali, as nossas críticas são, na maioria, anti-esquerda, porque os justiceiros sociais estão na esquerda. Os justiceiros sociais são uma das formas em que a esquerda enlouquece, assim como tem formas em que a direita enlouquece, né? Não que sejam as duas únicas opções. Esses termos, acho que é sempre bom ter ceticismo contra esses termos, e mais ainda contra as pessoas cuja identidade depende tanto desses rótulos políticos, direita e esquerda. Eu acho que é só por essa via que a gente pode resistir à polarização bipartidária e bi-ideológica que está acontecendo no Brasil. Então é melhor analisar questão a questão, né? Analisar os argumentos questão a questão. Se tiver acesso à literatura filosófica a respeito, melhor ainda, né? Especialmente filosofia analítica, que presta mais atenção na qualidade dos argumentos, e na qualidade lógica, quero dizer, dos argumentos. Então é isso. Acho que eu fiz várias divulgações. Vou comer mais um pistache aqui. E é isso, pessoal. Eu peço desculpas pelo sumiço aí, mas se chamar mais atenção os vídeos aqui para o canal da JS, eu prometo que eu faço pelo menos um por mês. Não vou me comprometer muito, não. Tá? Então continue com a gente. A gente não
não está desistindo de fazer as críticas e os deboches, nada disso. A gente só está desistindo de usar uma ferramenta que o tempo todo infringiu sobre a nossa liberdade de expressão. Aí fala, tá, mas é uma empresa e empresas podem ter as próprias regras. Sim, ninguém tá falando que elas não podem ter as próprias regras. Aliás, a crítica é justamente ao mau uso das regras e, no caso, ao procedimento obscuro, que não esclarecem como é que chegam à conclusão de que a gente infringiu alguma coisa. E quando a gente vai pensar em que a gente infringiu, que regras a gente está violando, a gente vai ver as regras lá. Já perdi meu tempo lendo aquele negócio, os padrões da comunidade. É vago, totalmente vago. Pode se justificar qualquer coisa com aquilo ali. Então, os tais dos padrões da comunidade, na verdade, é só propaganda para o Facebook parecer democrático quando não é. Para ele parecer tolerante quando ele não é. Não há tudo, certo? Não há críticas ao extremismo ativista, né? Então, não é... tanto é assim que outras páginas em inglês também foram censuradas. A Social Justice Warriors, que faz essencialmente a mesma coisa que a gente, embora eu vou alegar que a gente tem o nosso estilo próprio, né? Eu não leio aquela página, mas já vi que ela já foi derrubada também. Então o Facebook tem um problema com críticos da esquerda. Inclusive críticos da esquerda que são de esquerda, né? Como eu ainda me considero. Então, outras provas disso vão aparecendo, outros indícios desse viés do Facebook vão aparecendo. Por falar em Wikileaks, a Wikileaks estava denunciando que o link para o site deles, para uns e-mails vazados do Partido Democrata Americano, estavam sendo bloqueados, estavam sendo classificados como maliciosos no Facebook. Aí o Facebook falando, não, foi um bug e tal. Pode ser, mas são tantas incidências e eu não vejo a mesma coisa acontecendo se fosse contra o Partido Republicano ou se viesse de publicações mainstream com um certo viés que eles chamam de liberal nos Estados Unidos, mas que quer dizer esquerda, né? Quer dizer esquerda liberal, estilo americano, que é uma coisa particular. Por isso que eu repito, é bom ser cético com esses rótulos políticos, porque o que é esquerda, o que é liberal, o que é essas coisas todas nos Estados Unidos, tem muito pouco a ver com que tem esses rótulos em outros lugares. As pessoas não têm cuidado em usar rótulos. Tá, esse é um dos problemas, mas outro possível problema, e tem um filósofo chamado Michael Hilmer que fala disso, o possível problema é que esses rótulos, essas classificações, essas categorias são irracionais, elas não fazem sentido. As coisas que a gente classifica como posições de esquerda, elas não têm um nexo lógico entre si. Elas não seguem eles vão usar, mas seguem os mesmos princípios. Isso é bem discutível. Então pode ser que, segundo Michael Hilmer, e ele dá motivos bem convincentes para isso, esses rótulos, essas categorias políticas são irracionais. Então, ele estando certo ou não, na possibilidade de ele estar certo, a atitude mais racional a se tomar vamos pensar problema a problema, questão a questão, qual é a melhor solução, quais são os melhores argumentos, se já teve estudo a respeito, se depende de estudo, se depende de evidências. Melhor agir assim do que se afiliar a um rótulo e ser obrigado a comprar uma cartilha inteira e sofrer pressão social para seguir a cartilha sempre. É isso que cria o comportamento militante mais dogmático, mais até antiético, que a gente vem criticando também. Então é isso, pessoal. Já viram que eu vou saltando de uma coisa para outra. Se eu não parar agora, eu continuo aqui falando. Um abraço, bom ver vocês de novo, apesar que eu não tô vendo, mas até a próxima. Prometo que não vai demorar tanto assim. Um abraço.